Olá, ouvinte, e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Eis que chegamos à entrevista dele. Há muito tempo eu tentava fazer essa entrevista, Marcelo. Bruno Soares, nosso atleta olímpico, nosso monstro gigante do tênis mundial. Que prazer estar falando com esse cara, que já tive, que bem você lembrou, tive o prazer de jogar com ele na minha casa, né, cara? Eu não lembrava disso, achei que só tinha jogado com ele lá no Las Turfas. Exatamente, no Saturday Morning Poker. Exatamente. Nossa, agarrou, hein? Agarrou, hein? Quem nunca, né? Eu acho que você deixou a entrevista dele para hoje, porque já que a turma não tem eventos esportivos na televisão, então eles terão um momento esportivo no PokerCast também. Exatamente, cara. Começa agradecendo ao Olimpinho que promoveu essa entrevista e participou maravilhosamente da entrevista, contando histórias do início do poker de Belo Horizonte. Esse cara sensacional, amigo querido, muito obrigado. E convido o ouvinte do PokerCast a ouvir edição super especial que saiu na quinta-feira passada. Tive o prazer de receber Sérgio Prado. Há muito tempo eu tentava trazê-lo para fazer uma edição especial de rock and roll que saísse no feed do PokerCast numa semana que já saísse o de poker, quer dizer, um episódio extra mesmo, ele não ia afetar os de poker. Finalmente conseguimos fazer isso, 2 horas de podcast, e muita gente elogiou, falando que foi a primeira vez que eu vi um podcast na vida. Aí sim, até porque uma grande parte da população não joga baralho, senhor. Exatamente, especialmente ali das minhas timelines. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, nos indique e nos dê 5 estrelas, onde você estiver ouvindo, mande no seu grupo de WhatsApp, troque suas fichas pelo Fichasnet. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone para áudios de WhatsApp ou participar do nosso grupo do Telegram é 31 97518 9609. Exatamente. E numa semana de coronavírus, sim, ainda temos notícias de poker, né, vovô? Cara, deixa eu começar falando uma coisa. No programa passado, eu falei que estava indo para São Paulo na segunda-feira e que eu estava absolutamente tranquilo com a minha ida para São Paulo, que não tinha nenhum motivo para eu me preocupar. Na terça à noite, eu corri ouvindo o programa do Joe Rogan com um virologista e eu já comecei a sentir mal com a parada. Na quarta eu tinha certeza absoluta que não era uma boa ideia o que eu tava falando ali. Aí quando chegou na sexta-feira o BSOP foi e cancelou a série. Não só o BSOP cancelou, as outras séries menores todas do Brasil cancelaram, inclusive o Campeonato Mineiro, que cancelou grande parte dos seus torneios. Até agora ainda vão ter alguns dos torneios menores, torneios regulares do clube com menos de 100 pessoas, porque eles estão seguindo a recomendação da OMS. Mas até lá eu acho difícil acreditar que eles vão manter os torneios regulares até o final da semana. Enfim, vamos aguardar. E Lanza, vamos começar com as notícias, né? E começando com a notícia, infelizmente, como você já acabou de falar, o BSOP foi cancelado, senhor. Exatamente. O BSOP soltou nas redes sociais um vídeo do DC e do Federal, um vídeo de 7 minutos falando a respeito do cancelamento do evento. A decisão, segundo o comunicado do BSOP, foi tomada por zelo preventivo com relação aos clientes, funcionários e parceiros comerciais. Nós somos tipo os três, né, Lanza? Nós somos cliente, nós somos funcionários, somos parceiros comerciais. Nós né, somos cara? um tiquinho de cada coisa. Exatamente. Cara, e o BSOP foi BSOP. E sendo um torneio do PokerStars, além disso, ele foi PokerStars também. O cancelamento veio com a seguinte notícia. Quem ganhou um satélite full package, que inclui hospedagem, vai receber o valor total da conta, o valor total na conta de hospedagem, de tudo, de entrada, na conta do PS, mais o reembolso das passagens aéreas que utilizariam para ir para o evento. E aí tem um negócio que é interessante. Tudo que a gente fala a respeito de devolução de passagem aérea, o Federal anunciou no vídeo dele o seguinte: independente da companhia aérea te devolver ou não a sua passagem, te reembolsar ou não, o BSOP vai reembolsar. Eu achei isso absolutamente sensacional, né, cara? É o que o Sketch uma vez chamou de over-delivery, né? Uma entrega além da entrega normal. Para quem ganhou o satélite só com assento, terá a inscrição devolvida, mais aéreo e hospedagem reembolsado.
Para quem fez a inscrição antecipada, mesma coisa do satélite, devolução só que na conta bancária, mais passagem e hospedagem. Quem adquiriu o pacote para o evento pela Flush Tour, agência oficial do evento, vai ter reembolso de passagem e hospedagem também. E quem comprou a hospedagem no WTC para as datas do evento e que jogou uma etapa nos últimos 2 anos, reembolso total de passagem e hospedagem. Eles deram ainda o e-mail para discutir a respeito, para receber informações, reembolso@bsop.com.br. Tá também em todas as redes sociais, lá no bsop.com.br, nos sites. Enfim, é impressionante como é que os caras realmente se superaram aí na resolução do problema. Lembrando que o DC deixou bem claro que não é para ir para outras redes sociais, tanto da empresa, para solicitar o seu pedido de reembolso, é exclusivamente pelo e-mail reembolso@bsop.com.br. Você anexa os seus comprovantes de passagem, os seus comprovantes de pagamento de hospedagem, os seus bains, tudo certinho, e aguarde, porque provavelmente eles vão receber algumas centenas de e-mails no final de semana e eles vão processar, e ele deixou muito claro que eles vão responder a todas as solicitações, provavelmente por ordem de chegada. Então, você mandou, aguarde que logo o senhor terá uma resposta. Exatamente, Lanza. Cara, eu tava indo, né? Como eu disse. O senhor estava indo. Eu vou perguntar para o senhor uma coisa. O senhor fez inscrição antecipada, senhor? Não fiz inscrição antecipada. Entendi. O senhor vai ficar no WCC Sheraton? Não, eu até ia ficar no evento do staff durante os dias que eu ia gravar. E os dias que eu ia ficar por conta do PokerCast, eu ia ficar no Airbnb. O senhor comprou a sua hospedagem pela Flush Tour? Cara, eu ganhei a minha ida e volta aí, parte da hospedagem pela Flush Tour. Ganhei não, né? Na verdade, eu estava indo lá gravar uma matéria com o nosso sensacional Paulo Gini, a matéria para o Superbets, e aproveitar e fazer entrevista para o PokerCast. Como eu disse, também tinha entrevista do Norson, tinha entrevista do Federal, e os 3 outros dias eu ia ficar no Airbnb. Lanza, então é isso aí, cara. Sobre BSOP, é isso. A gente vai ver ainda o que vai acontecer no poker brasileiro. Falamos de Brasil, mas tá na hora de falar do mundo, né, cara? Nada parece detê-los, né? Mais e mais torneios e poker rooms fechados pelo mundo inteiro, é isso? Cara, meio que já perdeu o sentido a gente começar a falar torneio por torneio, poker room por poker room, o que tá fechado. Nós temos uma seção gigantesca de tweets do Corona, a maioria muito sérios, mas alguns, obviamente, a galera não perde o bom humor nessa hora. E, cara, mas tivemos muitos torneios cancelados, adiados. Alguns dos torneios foram interrompidos, assim, finalizados. Então vão pagar por contagem de ficha os jogadores. Para falar de algumas coisas que aconteceram, por exemplo, o PokerGo anunciou que o US Poker Open de 2020 foi atrasado. O Win foi o primeiro poker room a fechar, mas junto com ele já fechou um monte de gente. E o Las Vegas Local, aliás, um Twitter maravilhoso que eles têm, informou que o MGM Grand está mandando muita gente embora, inclusive funcionários com mais de 20 anos de casa. Eu queria agradecer, Lanza, especialmente ao Dr. Rádio, nosso querido Rádio, líder do ranking de Omaha, se não me engano, não é nem de Mixed, que vem me ajudando a monitorar essas informações. Eu estou recebendo as informações e controlando ali com ele que é médico, e está me ajudando no monitoramento dessas informações, além de dividir comigo todas as newsletters, porque ele já foi muito como imprensa, ele recebe informação em primeira mão e encaminha para mim. E também vamos começar a ter alguns problemas sociais com isso, porque ao contrário do Brasil, que tem um tipo de lei trabalhista que ela não beneficia, enfim, com tanto louvor o empresário, vamos falar, se ela protege bastante o trabalhador, é muito comum que a turma tenha que trabalhar uma semana lá para receber, né? A galera recebe por semana e por trabalho. Então, vou começar a encostar essa turma, isso vai gerar um problema social grave também. Gravíssimo. Você imagina uma cidade igual Vegas, que a cidade inteira está dentro de cassino. E a cidade inteira é prestação de serviço. E muitas vezes o serviço que é por gorjeta. Quer dizer, muitos garçons, muitos dealers. Cara, vai do dealer de pôquer a stripper.
Exatamente. Quer dizer, que trabalha por gorjeta e vai, sem dúvida nenhuma, vai gerar um problema social. Inclusive, temos tweets lá na seção de tweets a respeito disso. Então é o seguinte, falamos do mundo inteiro, mas nós temos que falar especificamente da danada. WSOP. Exatamente, cara. A WSOP é o seguinte, os WSOP Circuit já foram cancelados, um monte de coisa da WSOP, inclusive ela anunciou séries de torneio online para compensar o que ela tá anunciando ao vivo, cara, e aí entra numa discussão que é o seguinte, Lanzinha, 3 programas, o Mike McDonald, o Timex, estava pagando 12-1, ele falando que o evento não ia acontecer. Quer dizer, se o evento não acontecesse, você tinha que pagar 12-1 para ele. No programa passado, a gente falou que 1-1 estava ruim. E piorando. E piorando. E piorando. Quer dizer, a minha pergunta para você é o seguinte, Lanças, vai cancelar, né? Chance grave e eminente. Eu acho que hoje a conta... Se você considerar que mais importante até do que a confirmação do cancelamento é a incerteza, então acaba que, vamos supor, ao que tudo indica, né, a pandemia ela tem um surto e em 60 dias ela deve estabilizar e começar a cair, as coisas vão começar a voltar ao normal. Em teoria, teríamos tempo hábil. Mas e aí? O mundo inteiro compra passagem para lá com antecedência. A turma se programa para poder ir. Quer dizer, corre-se o risco de, na data da WSOP prevista, já estarmos fora da pandemia. Porém, como é que você compra passagem para amanhã? Se tiver, vai ser um eventos esvaziados. Talvez vai ser a pior WSOP da história. E se eu fosse organizador, eu ia falar, para fazer assim, é preferível não fazer de todo jeito. Então, eu acho muito pouco provável. Que aconteça nas datas, pelo menos, né? A não ser que seja lá para frente. Isso, você que joga lá para frente, aí tudo bem. Perfeito. Lanzinho, eu pensei aqui numa parada agora, cara. Se você tivesse que estabelecer uma data para antes ou depois dela, um de nós escolher uma data para antes ou depois e o outro pegar se quer antes ou depois o cancelamento da data pra gente valer cinquentinha. Qual que é? Você quer que eu escolha a data ou você quer escolher a data? Pode escolher. 31 de março. 31 de março agora? É. Depois. Você acha que eles cancelam depois? Cancela. Tá valendo. É só menos gente. Beleza, tudo bem. Lanza, então vamos lá. A gente começou a falar a respeito do Timex, daquele 12-1 dele. Você apertou bem nesse 31 de março, hein? Você foi numa gaveta complicada. Eu acho que é uma data boa, Se cara. Se fosse ali pelo dia 23, era mais sossegado pra mim. 31 é close, hein? Você quer virar? Quer inverter? Quer escolher uma data pra eu pegar antes ou depois? Eu não quero não, porque eu acho que, da mesma forma como o Japão, que é a Copa do Mundo do esporte até agora, eles estão segurando até o último segundo para poder cancelar. Acho que também vai ser cancelado, mas eu acho que eles vão esperar o máximo possível, assim, até não ter mais como para poder cancelar. Beleza, só para deixar esclarecido o seguinte, ela tem que acontecer como ela aconteceria, né? Se tiver adiamento, mas teve um evento lá, o outro cai e tal, não sei o que, ganhei meu bet, claro. Né? Lanza, então é o seguinte, a gente estava na discussão do 12-1 do Mike McDonald e o PokerShares, que é o site dele, abriu um bet de número de casos confirmados nos Estados Unidos até o fim de março de 2020. Na verdade, eles abriram uma série de bets de coronavírus, colocaram no site, chegaram a botar no site, e depois eles tuitaram o seguinte, depois de 10 horas de período de teste, o PokerShares resolveu remover as apostas a respeito do coronavírus 19, por causa do feedback negativo e de reconsiderarmos. Nossas sinceras desculpas se a gente abrir essas apostas, foi ofensivo para você. Como que você se sente a respeito de apostar em desastres e onde que você acha que essa linha devia chegar? Aí eles fizeram uma enquete no Twitter, que as respostas eram, acho de mau gosto, 30% das pessoas, 28,9% das pessoas. Acho ok, é bom que levanta a consciência das pessoas, 42,7%. Eu estou neutro a respeito disso, 28,4%. É um massacre, né? É um massacre. A turma tá assim, velho, faz o que você quiser, eu não tô nem aí, 72% da turma. Mas, no geral, vamos falar que é indelicado nesse momento. É indelicado. É indelicado nesse momento. Mas o bookmaker.eu, Lanzinha, está com apostas abertas a respeito do coronavírus 19. O que eu ia falar é o seguinte, patrão. As empresas precisam de sobreviver. Não tem aposta em esportes. Exatamente. Olha, o que nós vamos ter agora é a aposta em esportes. Vão ter muitas apostas em esportes. Provavelmente os canais de esporte de 24 horas vão acabar passando um monte de esportes.
porque os caras vão jogar de casa e tal e tudo mais, porque infelizmente praticamente todas as competições do mundo, a não ser a Albânia, que eu vi que está tendo futebol ainda, foram paralisadas. Vôlei, natação, basquete, hóquei. Então os caras também estão tentando se virar lá também para ganhar o deles. Então, Dito isso, bookmaker.eu, vale dizer o seguinte, não conhecemos o site, não desconfiamos, mas também não confiamos no site. Aposte por sua conta e risco. Nunca sacamos e depositamos. Exatamente. Mas a China vai ter pelo menos 100 médicos enviados para os Estados Unidos antes de 4 de julho para combater o coronavírus 19, através da Reuters. Aí tem um sim e um não. Estão os odds lá. O Trump, a aprovação do Trump vai cair abaixo de 40% para 1º de maio de 2020. Dow Jones vai suspender o trading por um dia inteiro ou mais, até 12 de maio, perdão. Enfim. Pô, mas é legal, hein? Os caras não foram pra aposta de morte, de nada. Menos mal. Eles foram pegar o lado econômico da parada e poder trabalhar com números. Eu achei inclusive, bem ok, uma saída muito justa para poder, igual eu falei, manter a empresa de portas abertas. Exatamente, perfeito, Lanzinha. Então é isso aí, é o que temos sobre coronavírus essa semana e vamos continuar com as notícias. E não tem como falar o que não deve se parar neste momento é o Galfond Challenge, que está pegando fogo, o homem tá para jogo. Cara, se o senhor Pitão FMG falou que ele tirar a cabeça dele da água para ele respirar e iam afogar de novo, vou te falar, Pitão, você tava muito errado, bichão. Cara, olha, valores arredondados e em euros. As sessões desde o último programa foram 92 mil positivo, 4 mil positivo, aí tem uma negativa, 88 mil. Depois, 24 positivo, 19 positivo e 139 mil euros positivos. No programa passado ele chegou a estar 900 mil euros negativos. No programa passado ele estava 685 mil euros negativos, fora a aposta paralela. Agora, com 15 mil mãos jogadas, vale lembrar que a aposta são 25 mil mãos, ele está 495 mil dólares no ferro. Faltam 10 mil mãos. Dá para virar, Marcelo Lanza? Dá para virar. Para quem não acreditava que ele fosse chegar até aí, né? Então agora que... Eu vou te falar uma coisa. Caminhão sem freio morra abaixo, ninguém segura não. Então se ele continuar pegando a runada... A última sessão foi 140k dólar. Ele pode fazer muito bem 3 sessões aí de 100 mil dólares, de 2 mil mãos aí. Ainda faltar 3 mil mãos para ele tentar buscar o bet. Sem dúvida nenhuma, Lanza. Ainda mais sendo citado toda semana. Vale dizer que a gente falou o nome do Phil Golfond e não falamos do adversário, porque né? ninguém sabe o nome do adversário. A gente até sabe o nick, mas dessa vez não vamos falar. Mas o nome não sabemos. Exatamente. Regula é o nome. Exatamente. Million Soch, porque também tivemos torneio, por incrível que pareça, e os mitos apareceram. Sim, Marcelo Lanza, vamos lá, cara. Nós vamos dar rapidamente a notícia do Million Soch, do Party Poker, até porque talvez... Eu pensei em nem falar desse torneio, sabe? Mas não tinha jeito. Bicho, mas talvez seja o último torneio live que a gente vai falar em muito tempo, né? E talvez não. E também tem um nome que bateu, chegou, bateu, e não é o nome, é o nome. Filipinho voltou a voar. Sensacional. Antes que a gente volte a só falar de torneio online e dar notícia do Sunday Million... Tem que ficar falando Sunday Million, Sunday Storm. Geraldo César ontem, terceiro colocado, que homem. Entrevistado do PokerCast, sensacional. Cara, olha só, para falar de alguns torneios, no No Limit Hold'em 50k, tivemos o campeão Mikita Badziakuski, que cara, que nada parece detê-lo. E que pronúncia do senhor, hein? Muito obrigado. Que pronúncia, muito obrigado. Tá louco. No Short Deck 50k, o campeão foi o Wei Qin Yang, que puxou 800 mil dólares, mas em segundo colocado, ele, o homem, o sensacional, o maravilhoso, o ídolo Phil Ivey, 525 mil dólares. Depois, no evento número 6, 100k dólares, cara, quem puxou foi o Paul Fua, da Triton. Que sensacional, também, cara, né? ver os empresários como matando pode, os pró é delicioso. Só falta agora a imprensa matar os pró. Aí apertou. Apertou, aí né? apertou. Dificultou. A imprensa não tem essa bala, não. Não tem, não. Os caras jogam com muito conforto. Porque de repente a gente tromba com os caras no 8-game Mixed ali, né, velho? É mais fácil a gente jogar conforto no torneio de $1, patrão. Tem mais.
Aí no evento número 7, Lanza, o single draw de $50k, ele foi o grande campeão. Ele, Phil Ivey. Um ouvinte nos perguntou uma vez por que a gente ama tanto o Phil Ivey. Por que amamos o Phil Ivey? É por isso, velho. Porque ele vai lá, joga o Millions High Rolling Sochi, onde eles não vão tomar o dinheiro dele, ao contrário dos Estados Unidos, e arruma $856.050. E em torneios catrupe, senhor. Exatamente. Tá louco. Qualquer modalidade que você botar, ele entra pra disputar bem. E por último, no evento principal, $250 mil. Tivemos o que Eduardo Calil chama, aliás, o Eduardo Calil anda ouvindo o PokerCast, o que Eduardo Calil chama de Threads Up, que é o three-handed final. Threads Up é sensacional. É, sensacional, cara, essa frase é dele. Cara, terceira colocação, Mikita Badziakuski, $1.600.000. Segunda colocação, Christoph Vogelsen, o alemão levou $2.400.000. E na primeira colocação, ninguém menos que ele, Timothy Adams, $3.600.000. O cara simplesmente tinha cravado o Super High Roller Austrália, arrumado $1,5 milhão, agora arruma um pouquinho mais do que 3,5, para bater muito mais do que 5 milhões esse ano, e 2020 já deve estar acabando, então o ano dele tá ruim, né? Não, agora já pode ficar tranquilo. Meio de março. Ali, de boa. Meio de março. Agora que vai ficar sem torneio, vai ficar mais tranquilo e tal. Apertou. Fichasnet? Fichasnet. Vamos para a palavra do Fichasnet e o sensacional Bruno Soares. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. É com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast dois amigos, o Bruno, com quem tive muito pouco contato olímpico, com quem tem contato total, mas já tive o prazer de jogar com os dois lá no Las Turfas. Falaremos a respeito de tudo isso. Antes de tudo, em primeiro lugar, que honra, muito obrigado, satisfação te receber aqui, Bruno. Prazer é meu, é sempre bom falar de pôquer, falar de esporte, falar das coisas que a gente ama, né? Obrigado por me receber. Sensacional. E temos aqui Olímpio Couto, figura lendária do poker de Belo Horizonte. Começou essa parada toda aqui em Belo Horizonte, ele com o pai. Satisfação, Olimpinho. Valeu, Calil. Prazer imenso estar aqui falando. Só nessas oportunidades assim diferentes de estar aqui falando, né? Porque jogo já deixei ele lá em 2006, 2008. Mas beleza, bom demais. Bacana demais. Bruno, a gente tem uma pergunta que é tradicional no PokerCast, vale uma apresentação antes. O Bruno é de 1982, atleta brasileiro, chegou a número 2 do mundo em 2016, tem 30 títulos de ATP, 2 títulos de Grand Slam. Exatamente. E dispensa apresentação, esse ano vai nos representar nas Olimpíadas também, vamos falar disso, mas a pergunta tradicional é quem que era o menino Bruno, antes do tênis, antes do poker? Conta pra gente um pouquinho do começo da vida e da carreira. Cara, é difícil falar antes do tênis, porque o tênis entrou com 5 anos, né? Então não tem muita coisa antes do tênis, não. Cara, eu tenho uma história engraçada porque eu comecei a jogar tênis no Iraque. Tem muita gente que sabe, mas de repente a turma que joga poker não sabe desse passado meu. Meu pai era engenheiro civil, na época da Mendes Júnior, foi morar no Iraque, né? Tinha uma obra grande lá e muita gente daqui de BH dessa época que tinha um pai engenheiro, morou no Iraque. E nós passamos 6 anos lá e na verdade nós voltamos por causa da Guerra do Golfo e eu comecei a jogar tênis lá. A gente morava num acampamento, meus pais começaram a jogar tênis por um breve período da vida deles e eu ia no clube e comecei a dar saquetadas. Então, cara, o tênis entrou na minha vida aos 5 anos. Então, antes disso, só tem Iraque e muito pouco para contar de quem era o Bruno antes do tênis. Mas, na verdade, o tênis entrou na minha vida muito, muito rápido, muito novo. E eu me apaixonei demais, mas sempre fui muito ativo, né? Na nossa época não tinha videogame, não tinha muito, videogame até tinha, não tinha celular, não tinha essas distrações eletrônicas, então a gente tinha que ir pra rua brincar e fazer esporte. Então fiz natação muito tempo, fiz futebol muito tempo, mas quando fui ficando mais velhinho, não tão velhinho, né? Com uns 10, 11 anos, eu lembro que eu tive que escolher um esporte e eu acabei escolhendo o tênis e tô nessa aqui até hoje. Então assim, é difícil falar do Bruno
quem era o Brunas do tênis, porque quase que não teve. Ele era um bebê. Exatamente, no Iraque ainda. Na hora que você bateu na bola aqui, o seu professor, como é que era no Iraque? Quer dizer, era um professor brasileiro, era uma vila dos engenheiros, você treinava com iraquianos, como é que era a coisa? Quando eu comecei, era um acampamento, né? Porque eles estavam construindo uma estrada e você tinha alguns acampamentos ao longo da estrada para a turma não precisar sair de Bagdá todos os dias. Então tinha gente que quilômetro 25, quilômetro 50, quilômetro 80, tinha umas 4, 5 bases. Você tinha uma base principal, que era o Sifão, onde tinha o Colégio Pitágoras, que era bem no meio, acho que era quilômetro 150, alguma coisa assim. Que é um colégio super tradicional daqui de Belo Horizonte, para quem é de fora. Exatamente, para quem é de fora, claro, não estamos falando com a turma só de BH. Então, é um colégio tradicional daqui que foi, né, eles mandaram também toda a estrutura para lá. Então, a gente estudava. Como meu pai estava nessa parte do acampamento, eu comecei jogando tênis lá com a turma do acampamento, a turma mais velha que jogava tênis, arrastar a raquete de um lado para o outro, bater paredão e tudo mais. Só que logo a gente se mudou para Bagdá, que é a capital, e aí lá eu comecei a fazer com um professor, era um árabe na época, e como eu falei, infelizmente ou felizmente, não sei, na época a gente gostava de morar lá, teve a Guerra do Golfo, e a gente foi obrigado a voltar. Aí eu dei sequência aqui em Belo Horizonte, Fortaleza, Rio, outros lugares que eu mudei por causa do meu pai, mas sempre dando sequência no tênis. Na hora que você bateu na bola, o professor olhou e falou, esse menino tem talento? Cara, eu não lembro, mas eu sempre tive um pequeno destaque desde cedo, nas categorias que eu passei. Eu sempre tive ali competindo nas finais, então desde cedo deu para ver que eu tinha um potencial, né? Nós estamos falando de uma diferença gigantesca e um abismo de você falar que o menino joga bem tênis dentro do Brasil juvenil para o cara ser um tenista profissional, mas sempre teve um olhar diferente das pessoas quanto ao meu nível de tênis. Só para contextualizar, eu também joguei tênis, né? Comecei, na verdade, a minha amizade com o Bruno vem desde os meus 11 anos de idade, talvez 13 dele. Na época a gente jogou militante no Minas Tênis Clube. E eu também fui militante, né? Eu fui jogador de tênis na época de infanto juvenil. E o Bruno sempre foi uma sumidade. Então, em todas as categorias que tinham, então era 8 a 10 anos, depois 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o Bruno era o melhor do Brasil em todas as categorias. E na 17, 18, que é a última antes de virar profissional ou tentar alguma outra coisa na carreira, ele já jogava 17, 18 quando tinha 16 e já ganhava de todo mundo. Então ele já era um fenômeno à parte em se tratando de tênis. Bacana demais. Então, quer dizer, o cheiro do eu vou ser profissional de pôquer, ele já estava ali o tempo inteiro na carreira. Era um fantasma que rodeava ali esse vai ser o profissional de pôquer, não, perdão, de tênis. De tênis, de pôquer depois. Cara, é engraçado isso porque quando você está jogando ali, o lance, o profissional de tênis, ele é o sonho, né? Ele não é aquele objetivo concreto, é uma coisa muito distante quando você é juvenil, principalmente jogando aqui no Brasil. Como o Lipinho falou, sempre tive um destaque muito grande aqui no Brasil. Com 16 anos você começa a jogar lá fora. Na América do Sul eu ainda ia muito bem. A primeira vez que eu fui para a Europa jogar os mundiais, eu apanhei demais com 16. E aí isso foi muito bom para mim, que eu voltei e falei, eu tô muito longe desses caras. Então assim, esquece o que eu tô fazendo aqui, eu preciso fazer alguma coisa diferente para eu voltar lá. Senão eu vou apanhar de novo. Isso me incomodou e foi bom, mexeu comigo, que eu vi que eu tava alguns passos atrás dessa turma. Quando eu voltei com 18, já foi bem melhor. Então, você já estava mais preparado, já estava jogando de igual para a turma. E aí vem a grande dúvida e a pior fase de um tenista, que é essa transição do juvenil profissional. Primeiro, no meu caso, que vem uma dúvida enorme do vou jogar profissional direto ou vou fazer faculdade nos Estados Unidos, aproveitar tudo isso que eu construí no juvenil para ganhar bolsa nas melhores escolas. Tive proposta de 4, 5 universidades, primeira divisão, onde o tênis era fortíssimo e o acadêmico também. Então, assim, aos olhos dos pais, principalmente, é o caminho perfeito, é o caminho que eu indico para todo mundo que joga tênis hoje. Mas, com 17 anos é difícil, cara. Você tem essa ansiedade de... Primeiro, você não aguenta mais estudar. Você está saturado do colégio. E você está nessa ansiedade de, cara, eu quero ser profissional, eu quero buscar meu sonho, eu quero não sei o quê. Só que você não tem ideia da dificuldade que é aquele negócio e o tanto que demora para você ser um cara bem sucedido nisso aí. Tirando os gênios à parte, né, que chegam muito rápido, o resto da galera tem que ralar pra caramba. Então, assim, por isso que hoje eu indico, né, passando por todas essas etapas, eu indico o cara fazer um tênis universitário, se preparar melhor, estar mais maduro e depois tentar o Pro. Mas na minha época, fui direto, demorei pra caramba pra conseguir
alcançar esse sonho e me tornar um tenista profissional de sucesso, mas felizmente estamos aqui até hoje na luta e podendo falar disso. Bruno, tem um negócio no poker que é muito comum, que Las Vegas é um hub, quer dizer, é um centro onde o hometown hero, quer dizer, aquele herói local do poker, ele vai para lá e de repente, principalmente antes do poker online, ele chegava lá e dava com a cara no muro, porque ele chegava lá e estavam os heróis locais do mundo inteiro. Você falou uma coisa muito parecida com isso, quer dizer, no primeiro momento que você vai para lá aos 16. E muito recente eu entrevistei o Bruno Volkmann, que é um jogador de pôquer brasileiro que tentou ser atleta de tênis profissional. E ele conta o seguinte, que de repente, em algum momento, ele foi acompanhar alguém na Europa. Foi o André Sá. Exatamente. Com o André Sá, E que ele chegou lá e falou, caramba, velho, o rolê aqui é outra coisa. O nível é outro e o recurso é diferente. Eu queria que você falasse, você tendo vivido essa experiência mais ainda, né, e tá vivendo até hoje, onde que tá essa diferença entre o cara local e o... Cara, pra mim tem um nome que você vai definir isso tudo para mim, que é ambiente. Não adianta. Por mais que você está jogando pôquer aqui em BH, você está jogando bem, você tem bons resultados, não sei o quê. Quando você chega em Vegas, é outro ambiente. A dinâmica é outra, é outros caras, o nível é outro, tudo te puxa para cima. Então, como você falou, você chega lá, dá com a cara na parede, mas se você ficar lá e se você for bom, você vai chegar nesse nível, porque você é puxado para cima. A coisa é outra, mas se você está sendo estimulado e você tem talento, disciplina, né, tudo aquilo que precisa para chegar lá, você vai acabar chegando. E a mesma coisa no tênis, é ambiente. Eu não consigo recriar aqui em Belo Horizonte, cara, a gente tem um centro de treinamento aqui com 200 meninos. Cara, tem muita gente que joga muito bem tênis, mas a gente não consegue criar o mesmo ambiente que a gente tem uma parceria com a academia na Espanha, em Barcelona. A gente não consegue criar o mesmo ambiente que a turma está lá. E não é por qualidade de treinador, não é por qualidade... É por competitividade, a quantidade de meninos jogando bem, as diferenças culturais, a motivação que o cara tem. É muito difícil recriar isso. E isso no poker eu acho que transformou demais a tecnologia, porque hoje no poker você consegue... O poker é um esporte da mente, então você tem que estudar, né, uma enormidade, trabalhar em cima disso, o seu treinamento é esse, e você tendo essa praticidade online, você tem acesso ao mundo inteiro. O mundo ficou muito pequeno para o poker, então você conseguiu alcançar tudo. O tênis não, o tênis é na quadra. Então quando eu estou treinando aqui em Belo Horizonte na quadra, eu estou afastado do que está acontecendo em outros lugares do mundo. Então para mim a definição pura e que o Bruno... o Volkmann teve a oportunidade de ver com o tênis, viajando com o André Sá, é justamente isso, cara, é ambiente. É muito difícil você recriar isso, né, principalmente países como o Brasil, da América do Sul aqui, que nós estamos muito longe da realidade, que no caso do tênis é a Europa hoje. Perfeito. Você está hoje com 38 anos e aí tem uma grande diferença entre o pôquer e o esporte atlético, que no pôquer é o seguinte, o cara pode aprender aos 40, pode aprender aos 50, e no caso do esporte a gente vê, por exemplo, para citar o exemplo local, um júnior, juvenil, um menino que treina no Atlético, comparado a um menino que treina no Vila Nova, um treina o dia inteiro, em 2 turnos, 5 dias por semana. O menino que treina no Vila Nova treina 3 vezes por semana à tarde. Quando você olha para a sua carreira como tenista e com o sucesso todo, com tudo que você conquistou e continua conquistando, e se tudo der certo vai trazer a medalha para a gente lá de Tóquio, você olha e fala, talvez se eu tivesse tido, em vez de ter treinado a minha infância aqui em Belo Horizonte, se eu tivesse ido treinar na Europa, poderia ser ainda muito maior? Com certeza. Isso aí eu tenho assim, a total certeza. Eu tive a oportunidade com 18 anos, quando eu acabei minha carreira juvenil, eu acabei entre os 10 melhores do mundo e fechei alguns contratos na época e me ofereceram uma oportunidade de treinar na Espanha, em Barcelona. Eu lembro que na época eu recusei, que eu queria fazer minha base aqui no Brasil, acabei indo treinar no Sul. Não me arrependo de ter ido treinar no Sul, porque tive um grande treinador lá, que foi o Fernando Roese, mas é o que eu te falei, é o lance do ambiente. Tenho certeza, se eu tivesse ido para a Europa, Barcelona, o que seja, ficado lá 2, 3, 4 anos, a minha evolução teria sido bastante diferente. Então, assim, eu não tenho dúvida disso aí. Tem várias coisas na minha carreira que não tem jeito, né, cara? É o que você falou. É o tal do bater com a cara na parede. Você faz isso várias vezes ao longo da sua carreira e aprende. É o lance de quem tem um bom mentor ou de quem sabe escutar desde pequeno, né? Eu muitas vezes teimei com as decisões e quis traçar o meu próprio caminho. Muitas vezes eu tive que bater com a cara na parede primeiro para achar o caminho melhor. O efeito Guga na sua carreira, ele existe? Quer dizer, com 38 anos, quando você era muito menino... O Guga é 6 mais velho que eu.
Ele já existia, quer Já. dizer, na hora que você começa a jogar? O efeito Guga, ele existe na minha geração da forma da crença. Eu acho que ele foi o maior impacto que o Guga teve. Eu não tive, por ser 6 anos, é difícil mensurar isso. Eu não acho que eu tive um benefício direto do Guga, que eu acho que a galera que jogava profissional na época dele teve, que é muito patrocinador, os investimentos, Copa Davis pagando muito dinheiro, esse tipo de coisa. Eu acho que eu não peguei isso. O que eu peguei do Guga foi a inspiração Guga, que ele foi o cara que fez a galera acreditar que era possível. Até então, pra gente, quando a gente olhava tênis, cara, ganhar um Grand Slam era uma coisa muito distante. Era assim, era mais que o sonho, não era uma realidade. E o Guga tornou isso real para todo mundo. É o manezinho da ilha, o cara que treinava com Larry, lá em Floripa, ralava 6 horas por dia, não tinha muito apoio, dificuldade pra caramba pra viajar, dormia em van, não sei o que e tal, e foi lá e ganhou o Roland Garros. Então, assim, ele mostrou pra galera que é possível. Então, assim, ele deu uma chacoalhada na minha geração e falou, galera, vamos ralar. Dá pra fazer. Que dá pra fazer. Aí, beleza, o Guga veio mostrar ao mundo que ele era um fenômeno, não foi uma obra do acaso ele ter ganhado aquele Roland Garros em 97, ganhou mais 2, foi número 1 no mundo e tudo mais, mas mostrou que mesmo com todas as condições que ele teve, ou as poucas condições que ele teve, eles conseguiu transformar num gênio do esporte. Então, acho que esse foi o maior impacto que o Guga tem, e eu acho que ele tem até hoje nessa galera. Eu não sei essa geração mais nova hoje, mas acho que ele impactou muita gente, até bem abaixo de mim, nesse sentido aqui no Brasil. Bacana demais. Eu conto para os ouvintes, estava contando a narração outro dia que estava numa transmissão do Mibilisca em 2010, se não me engano, num BPT em Florianópolis. Posso estar errando o ano, posso estar errando o torneio, mas acho que não. É por ali. E o Guga chegou, sentou na mesa e falou que não queria ir para a mesa da TV. O poker ainda era visto há 10 anos, era visto com alguma restrição e tal. E no dia 2 ele se convenceu a fazer. E eu tava na cabine de transmissão. Na hora que o Guga foi, tava ali fazendo de amizade mesmo com sequela, dando um help ali na transmissão. E o Guga sentou para jogar na mesa da TV e foi eliminado na primeira mão. Então minha conta é tão triste. Que demorou 30 segundos. Que demorou 30 segundos a minha narração do Guga. Mas não é um caso atípico. Quer dizer, eu entrevistei o Boris Becker, vi o Guga jogar e aí tem mais uma lista infinita de jogadores de tênis que vieram pro poker. Muito. A lista é grande. Exatamente. Você já jogou com o Guga? Poker? Não, poker ainda não. É engraçado que eu convivo muito com o Guga hoje em dia. A gente é sócio já há algum tempo em algumas coisas que a gente faz, mas nunca sentei para jogar com ele. Cara, mas o poker, eu acho que o poker, quem é atleta, compete, não tem como não se apaixonar pelo poker, porque o poker é um negócio, cara, ele te traz a adrenalina da competição, ele te traz emoção, te traz o frio na barriga, você tem que ser muito estratégico, te faz pensar, as pizzas quando você tá blefando, controlar as emoções, a leitura do adversário. O pôquer, para quem é atleta, é espetacular. E o pôquer tem a parte social, que para mim é surreal, cara. Sentar com seus amigos, né, para jogar conversa fora e jogar pôquer, cara, é um programa, não existe igual para mim. É o dinheiro mais bem investido, ganhando ou perdendo, que você vai fazer. Então, assim, acho que o pôquer, ele é muito... Tem 1000 coisas que a gente pode citar, mas o pôquer, ele é muito social, né? Eu consigo pagar a inscrição do BSOP e sentar ao lado do melhor jogador de pôquer do Brasil, do mundo, se o cara estiver lá. Eu consigo ir para Las Vegas e jogar do lado do Negrando, não sei o quê. Isso é a parte surreal. Você imagina se ter a oportunidade de pagar, quem tem dinheiro para pagar, e jogar tênis com Federer. Cara, quem que não vai querer isso? O pôquer te proporciona essas coisas. Então, isso para mim, é a parte surreal do pôquer que conquista muita galera. Tirando tudo que eu falei do jogo, que é apaixonante, isso aí acrescenta demais essa oportunidade que você tem de ter experiências. O tênis te proporciona muito do lance de conhecer as pessoas. Por exemplo, através do tênis eu conheci Erik Seidel, que para mim é uma lenda... Para mim não, né? Para todo mundo é uma lenda do poker. É uma lenda total e é um cara que até hoje é um dos caras que passaram o teste do tempo e está totalmente atualizado. Não, totalmente atualizado. Então, assim, eu tive com ele agora na Austrália. Ele estava lá na mesa final do Aussie Millions. E aí eu fui lá ver ele, encontramos ele apaixonado com tênis. Então, é que eu falei essas coisas que o tênis proporciona. Então, sentamos para tomar um café depois, falar de poker, não sei o quê. E ele é um cara surreal. Conheci ele 3, 4 anos atrás no US Open. E, cara...
um cara bacana demais. Então, o tênis te proporciona essas coisas, de estar presente nesses momentos. Mas o poker, para quem é apaixonado, te proporciona isso, cara. Jogar com o Eric Seidel. Se eu tivesse nossos e-mails ali, desse no sorteio e jogava do lado dele. Então, é demais isso. Obviamente, o Eric Seidel ia olhar pra você e falar, caralho, eu tô jogando com o Bruno. Mas se eu fosse um Zé qualquer, seria olhar pra ele e falar, pô, surreal, tô jogando com uma das lendas, o cara já teve em filme e tudo mais, né? Então isso que é demais. Demais. Vamos falar um pouquinho a respeito, porque uma coisa é o seguinte, beleza, o poker estourou e aí um monte de tenista veio jogar poker. Não é o caso seus, no plural. Quer dizer, o poker, quando o poker estourou, você já tinha o Cash Game, o Las Turfas montado em Belo Horizonte. Las Turfas é o nome do home game. Eu queria que vocês dois contassem um pouquinho a respeito de como é que nasceu um projeto que nasceu, de fato, ele nasceu junto com o poker em Belo Horizonte. Eu vou contar a primeira parte e deixar o Olimpim contar a parte do Las Turfas, que é a parte legal demais, que eu falo do social. Cara, jogos de baralho, de uma forma geral, sempre teve presente na minha vida, porque, como eu falei, eu venho da geração pré-tecnologia. Quando a gente viajava na década de 90, tudo, não tinha, nosso entretenimento era baralho. E, por algum motivo, eu nunca tinha jogado poker na minha vida. Não sei por quê, porque eu jogava todos os jogos de baralho. Não sei se a gente era muito novo para jogar poker, ninguém jogava na época de juvenil. E eu, em 2005, tive uma lesão, que eu fiquei afastado das quadras 2 anos. E a turma tinha o famoso home game, que depois virou o Las Turfas. E eu comecei aí, me fala, cara, se você que tá ficando em BH agora, vem cá, a gente joga toda sexta-feira, não sei o quê. Cara, eu falei, cara, nunca tinha jogado poker na minha vida, fui lá. E aí os caras me ensinaram as regras e fui indo. Cara, até que, o Olimpim vai falar um pouco do que virou Las Turfas, que é muito antes do boom do poker, né, que a gente jogava e virou uma coisa... Na época virou uma coisa enorme aqui em BH, era provavelmente o home game mais cobiçado, não por qualidade, nível, dinheiro, nada, e sim pelo astral que a gente tinha lá. E era difícil achar um jogo de pôquer onde todo mundo sabia jogar um nível legalzinho e era divertido pra caramba. Então o Olimpim vai contar a história do Las Turfas aí. Então, é engraçado falar, né? Porque pôquer, né? Na verdade, eu cresci vendo meu pai jogar pôquer, né? Meu pai, o famoso Olimpão, né? 2 Olímpicos no pôquer era difícil. Mas o Olimpão jogava pôquer e jogava pôquer 5 cartas, aquele tradicionalzão, né? Pé de carta, troca 2, troca 3 e vai. E eu cresci sentado no colo dele e vendo ele jogar 2, 3 vezes por semana e tal. E aí a gente começou a jogar, obviamente. Eu já jogava tênis nessa época e, igual o Bruno falou, não tinha muita tecnologia. Então a gente, entre torneio e outro, em chuva de jogo, a gente ia pro baralho. E a gente começou a jogar o pôquer, obviamente, inicialmente com os 5 cartas. E aí aquilo foi tomando gosto, a gente foi juntando alguns amigos em comuns e fazendo um home gamezinho lá em casa mesmo, lá em cima, lá na Rua Turfa, dentro de casa mesmo, né? Daí vem o Las Turfas, né? Da Rua Turfa. Rua Turfa no Gutierrez, né? Gutierrez, um bairro de Belo BH. Horizonte. Então, a gente começou a jogar lá, um home game em casa mesmo. E aí, eu lembro que a gente começou a já fazer uma adaptação no poker de 5 cartas. E quem trouxe uma dessas adaptações foi o nosso amigo Castanha, que estava formando nos Estados Unidos através do tênis também. Algumas variações que a gente chamava de brincadeirinha. Então, quando saía algum prêmio que a gente chamava de for para cima nos 5 cartas, for, street, com baralho capado, 6-10, né? E aí, quando tinha muita gente, a gente colocava o 5 para dar carta para todo mundo poder trocar carta. E aí o Castanha já trouxe, numa das vindas dele para Belo Horizonte, para o Brasil, né, em férias americanas, ele trouxe algumas variações do pôquer já dos Estados Unidos para a gente adaptar nos 5 cartas. Que quando saía um for, a gente fazia uma espécie de brincadeirinha, que na verdade ele estava trazendo uma espécie de flop, que não era o Texas Hold'em ainda na sua essência. Então a gente já começava a brincar isso em 2002, 2003, já com alguma coisa vendo flop nessa época. E a coisa foi tomando gosto, a coisa foi andando um pouco mais, aí a gente já começou a ver um pouco de transmissão em ESPN, a gente começou a adaptar já o poker já para Texas Hold'em, a gente já esqueceu o Five Card, e a coisa começou a ficar tão grande que a gente começou a descer para o salão de festa. Então, em 2004, a gente já desceu para o salão de festa, criou um grupo de amigos de poker chamado Las Turfas, no qual a gente jogava todo domingo
religiosamente às 6 horas da tarde e 5 para 6 estavam lá, 30 pessoas, 20 pessoas, e eu acho que talvez aí seja a primeira casa de poker, uma coisa mais estruturada de poker. Provavelmente foi. Do Brasil, eu não sei, mas de Belo Horizonte com toda certeza, né? Então aí a gente começou boca a boca, começou a trazer pessoas que já eram entusiastas e gostavam muito do poker a frequentar lá em casa. Cara, era engraçadíssimo, tem várias passagens boas, mas enfim, a gente começou a fazer ranking, a gente cavalava, a gente juntava um pote de dinheiro para pagar alguns torneios de domingo para aqueles caras que estavam jogando melhor, né? Os destaques, tinha muita assim. coisa. Cara, foi uma coisa assim surreal, a gente fazia ranking do ano, a gente esperava para chegar segunda-feira para ver quem estava no primeiro do ranking na segunda-feira. Os caras são muito diferenciados. Olimpinho e Castanha, muito diferenciados. O negócio era muito profissional. Era muito profissional mesmo, era muito legal. E a gente foi nessa levada aí, enfim, até meados de 2009, 2010. Enfim, que a gente começou a abandonar as pessoas também. Até a gente ficar velho e ficar chato, né? Tem que trabalhar, tem que acordar muito cedo na segunda, é duro. É engraçado, talvez a gente inspirou muita gente até esse nicho de mercado de pôquer, de casa de pôquer, de time de pôquer. Talvez alguns deles tenham se inspirado no... Muita gente... o João Simão já passou pelas turfas, já foi jogar algumas vezes lá. Hoje, nossa referência mundial já passou lá no Las Turfas para brincar com a gente. Com certeza. Caio Pimenta. Caio Pimenta, o próprio... Vou falar os primórdios aqui. Caiafa já. Hugo Mora, Kinder Ovo Mora. Matheus Barros, que talvez o primeiro torneio de Belo Horizonte mesmo, oficial, que foi lá no sítio dele, que tinha o Pimba. Né? Toda essa galera passou. Todo mundo essa galera da velha geração, digamos assim, todos passaram lá. Foi muito legal. Mas essa é a história do Las Turfas. Assim começou, mas enfim, tem várias. E igual o Bruno comentou, o social do poker, tem cada história ali. Por exemplo, a gente já teve ilusionista no nosso Las Turfas, mas enfim, isso fica para um outro assunto. Precisa de uns 4 programas, exatamente, para falar das histórias do Las Turfas. Eu acho que uma coisa que aponta bem o tamanho e a importância do Las Turfas no início do pôquer, se não me engano, posso estar errando o nome, mas se não me engano era o Joãozinho, cujo nome no PokerStars era João. Né, o nick dele no PokerStars, o negócio era tão bebezinho, o pôquer, que ele conseguiu o nick, o nome dele, não era João 01, não era nada, né? O Castanha era Felipe também. O Castanha, esse que eu mencionei aqui, era Felipe. O nick dele até hoje no PokerStars é Felipe. Esse nick deve valer dinheiro hoje. Ele só precisa que um profissional top que chama Felipe, que o cara vai querer comprar esse nick. O problema é que ele não é igual domínio, né? Não pode vender. Não pode vender. Senão é banido. Mas, cara, é surreal. Os caras tinham um João e um Felipe no PokerStars. Isso mostra bem o que era o início. E aí, justiça seja feita. Eu conheci o Bruno lá e cara, tenho muito orgulho de ter participado daquele momento. Que depois, todo mundo passou por lá, foi bom demais. Que depois caminhou para os primeiros torneios onde rodávamos o baralho ali, né? Os torneios em Belo Horizonte, não tinha dealer, não tinha nada. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Você conhece o pôquer, você está no Las Turfas, você está rodando o mundo jogando tênis. O que você aprendia no Las Turfas, você usava para tomar um dinheiro dos meninos? Cara, naquela época foi legal, porque uma das coisas que aconteceu, teve muita troca de informação lá. Então a galera... Lá no Las Turfas ou lá no circuito? Não, no Las Turfas, onde eu comecei. Então a galera que jogava o Las Turfas, é o que eu falei, aprendeu a jogar num nível legal, porque vinha toda essa galera que estava super conceituada e falava, cara, lê esse livro, faz isso aqui, eu vi esse programa, olha esse vídeo no YouTube, e a galera via, porque todo mundo era apaixonado com pôquer lá, e a galera assistia. Então vinha, Hugo Mora e falava, cara, vi um vídeo no YouTube, jogador tal, não sei o que, assiste lá que é surreal. Aí você vinha, cara, assiste esse cara jogando. Então assim, a gente trocava muita informação no Las Turfas. A gente sentava lá e falava de pôquer 8 horas seguidas. E com essa galera que vinha, aí, como eu falei, o Olimpinho e Castanha estão sempre à frente desses negócios também, né? O Castanha está vindo dos Estados Unidos, já trazia muita coisa, então estão sempre pesquisando. Então a gente saiu de lá com um nívelzinho de pôquer legal, e principalmente nessa época. Nessa época, cara, pouca gente sabia jogar pôquer legal. Pouco conhecimento virava muito dinheiro, né? Muito dinheiro, pouquíssimo conhecimento. Então, assim, quando você ia para um torneio de tênis, que a galera não tinha acesso, cara, era fácil. Então, assim, era bater, exatamente. Então, assim, muito torneio na época que fazia em torneio de tênis, cara,
quase ninguém sabia jogar. Então, pra gente era... Não deu pra monetizar isso aí, porque a maioria era brincadeira. Mas dava pra ver que a gente estava num nível muito mais avançado no âmbito recreativo, né? Digamos assim. Não deu pra monetizar dinheiro que fazia grande diferença na vida, mas dava pra arrumar um ali. Não, dava pra arrumar. Imagino que na época, mesmo lesionado, devia dar vontade de ir pro torneio pra pegar o joguinho. Não, dava, cara. Na época ali, é o que a gente falou, eu fui muito no início, cara. Eu lembro que, cara, quando começou o Paripoker, esses negócios, a gente tava em todas. Eu lembro direitinho, os meninos chegavam e falavam, domingo, cara, tá abrindo um site, você não acredita, Paripoker, não sei o que, tá dando $50. Pum, na segunda-feira, velho, tinha 20 caras do Las Turfas com $50 jogando lá no Paripoker. Então, esse é o tanto que o Las Turfas estava no início dos negócios. Vários sites, nós pegamos promoção de PokerStars, dando dinheiro. E na época a gente era tudo moleque, né, cara? Ninguém tinha dinheiro pra jogar. Então, esses bônus que os meninos avisavam a gente, valia ouro, porque, pô, deu $50. Cara, Joãozinho, Cessa, esses caras, teve cara que transformou $50 em $100 mil. Entendeu? Assim, sem nenhum investimento naquela época. Então, assim, foi surreal o que alguma da galera que se dedicou lá conseguiu fazer. Bacana demais. Você falou o seguinte, aí a gente jogava, não deu pra monetizar porque era tudo menino. Menino pobre. Exato. Menino sem dinheiro. Tentando ser atleta, exatamente. Me conta um pouco do poker no circuito hoje de tênis. Quer dizer, qual que é a relação das pessoas? Vocês jogam entre si? Como é que funciona isso? Cara, aconteceu uma coisa no circuito. Hoje é engraçado que como a coisa está muito globalizada, as pessoas se socializam menos. Então, antes tinha mais coisa assim. Vamos botar aqui até, sei lá. Eu não sei se a turma socializa menos ou a turma está mais ocupada. Eu não sei o que é. Jogo de pôquer em torneio de tênis é difícil ver. Até porque pôquer leva um tempinho. Então, você tem que juntar uma galera por umas 3, 4 horas no mínimo. Senão não dá para... né, para divertir ali, então é uma coisa que tem mais. Mas o que eu sinto é o seguinte, muita gente joga pôquer. Então você vê a turma falando de pôquer, contando história de pôquer, você sempre escuta, os caras chegam, vão em clube de pôquer, muita gente chega, fui, sei lá, um exemplo qualquer, Austrália, que a gente estava agora. Você vai, depois do jantar, lá no Poker Room do Crown, cara, tem 10 jogadores lá. Mais 20 10 jogadores de tênis engatado no cash, jogando ou alguma coisa do Aussie Millions e tal. Então você vê que os caras estão lá 2, 3 horinhas se divertindo. Então, assim, é difícil juntar 8 tenistas para fazer a mesa, mas você vê que a galera tá conectada nisso aí, tá? Todo mundo gosta muito de pôquer. Quem que são os tenistas que a gente não sabe que jogam pôquer? Porque o Nadal, Boris Becker, Guga, Vanessa Menga, Bruno Soares, a gente sabe que jogam. Quem que a gente não sabe, que não faz essa divulgação, mas que gosta, que você já pode trocar uma ideia ali? Cara, tem muita gente, assim, ó, o Feliciano e o Mark Lopes, que são 2 espanhóis, jogam muito. Esses vão todo dia lá no Crown. Cara, mas tem muita gente, cara. Tem muita gente que gosta de pôquer. É difícil de cabeça aqui. Eu sei que os franceses jogam bastante. Monfils joga. Ele tá sempre lá como é que chama aquele clube de Paris famoso? Acho que é Aviator. Que era na Champs-Élysées, fechou, lamentavelmente. Ele ia sempre lá, eu conversava com ele de vez em quando. Então, mas, cara, como eu falei, tem muita gente que joga pôquer. Dos que você jogou contra, que você teve a oportunidade de jogar contra, quem que são os malandros? Cara, eu joguei pouco. Os espanhóis, o que eu mais joguei foi com os espanhóis, que eles viram e mexe faziam uma mesinha. Mas tem tempo que eu não jogo com essa turma. O Marco, Feliciano, até os próprios coaches. O coach do Feliciano até o ano passado, o Pepo, é um cara super tradicional no tênis, jogador de xadrez, tal, super inteligente, jogava bem pôquer. Então essa turminha jogava legal. O Nadal entra de vez em quando, joga bem, tem os conceitos. Agora faz tempo que de jogar entre tenista, faz tempo que eu não jogo. O jogo dos malandros é caro? Não, cara, não, a gente jogava, quer ver, eu te falo aqui, a última vez, eu até lembro a última vez que a gente jogou, teve uns 2 anos atrás em Roma, a gente fez um cashzinho depois do jantar, jogamos umas 2 horinhas, tava eu, o Feliciano Lopes, Mark Lopes, o Pepo, o treinador, de repente passaram mais uns 2, 3 caras, e eu acho que era cacife de €100, não era nada caro não, principalmente para esses caras, Feliciano Lopes, que o cara super bem sucedido no tênis e tem bastante dinheiro na conta, mas era uma coisa de diversão mesmo.
E as 2 horinhas vocês pararam de jogar porque vocês falaram amanhã nós temos que treinar, o coach teve que ir lá puxar a orelha e mandar os malandros dormir? Se tem que botar a hora, porque se deixar, você sabe, né? Pôquer e amigo, cara, conversa, parece que é o tempo mais rápido do mundo, cara. Eu nunca vi isso. Quando você olha, passou 4 horas. Então, se você não botar um limite ali, a turma vai embora, passar a noite inteira jogando. Não tem nada mais divertido que isso, não. Não tem nada mais divertido. A gente sabe o seguinte, quando a gente começa a jogar pôquer, a gente começa a apostar em tudo quanto é coisa. Então, a gente aposta se a placa do próximo carro que vai passar aqui na rua é par ou ímpar. Tem problema para vocês que são atletas do tênis profissional? Quer dizer, tem limitações no que vocês podem apostar, no que vocês não podem apostar? Evidentemente, no tênis, imagino que vocês não possam. Exato. A nossa limitação é o tênis. A gente pode fazer o que quiser. Se você quiser apostar em outros esportes, você pode, você não tem nenhum problema. A gente não pode fazer nada que envolvam apostas no tênis. Sua, em outro torneio, qualquer coisa que esteja envolvido com o tênis, você não pode apostar. Agora, se você está lá no clube jogando... Até a boa pergunta. Eu não vou falar que você pode jogar poker oficialmente valendo dinheiro dentro de um torneio de tênis, porque eu não sei, mas provavelmente deve poder, porque não influencia em nada. Agora, se você quiser apostar qualquer outra coisa, for jogar futebol, quer apostar aí uma grana, não tem problema nenhum. Ou até mesmo online, quem gosta de apostar, futebol, basquete, tudo, não tem problema nenhum. Você só não pode porque você tem inside information, então você não pode estar mexendo com isso aí. Ou você tem uma turma de malandro que aposta em tudo, né? Quer dizer, a turma toda do Las Turfas, todo mundo que eu conheço gosta de apostar em tudo. Gosta de apostar. Você é desses? Quer dizer, não assiste um Super Bowl sem botar sem bolinha ali ou não? Eu não. Era engraçado o seguinte, eu não aposto nada. O meu negócio, dinheiro, de estar colocando dinheiro para jogar sempre foi pôquer. Aposta, de vez em quando a gente faz a brincadeira ou outra, vamos apostar não sei o quê, às vezes a gente faz muito set treinando. A gente aposta jantar, esse tipo de coisa, sim. Mas dessas coisas, igual os meninos são doidos pra adrenalina subir, vão ver a placa de carro, esse negócio, não. Sensacional. Olimpinho, em algum momento vocês erraram, hein? Na formação do malandro, porque ele devia estar apostando em tudo, Exato, né? Essa parte eu perdi. Exatamente. Foi no dia que ele viajou, né? Sensacional. Eu ouvi você falando o seguinte, numa entrevista recente que eu te ouvi, uma entrevista até que as pessoas estão fazendo pergunta em diversos idiomas e você está respondendo em português, então eu imagino que devia ser algum tipo de coletiva. Desse ano, de janeiro, um jornalista vira para você e pergunta a respeito do seu ano passado, você falou, olha, eu comecei o ano bem, terminei o ano bem, eu senti que eu joguei bem ao longo do ano, mas não foi talvez o meu pior ano em termos de ranking. Tem variância no tênis? Quer dizer... Tem demais. Eu acho que a variância, ela tá em tudo que você faz competitivo, você tem variância. Obviamente, quando você fala disso no poker, ela é muito visível, né? Você está monetizando tudo que você faz ali o tempo todo. O tênis é a mesma coisa. A variância é o ranking, é a meritocracia dos seus resultados, né? Você vai bem, você está bem ranqueado, você vai mal, você cai. É o que aconteceu comigo ano passado. Eu tive um ano atípico, que eu troquei de parceiro no meio da temporada, e por mais que eu estava jogando bem, não estava batendo. Então, definitivamente, cara, chegava no tie-break, perdia, jogando bem o tempo inteiro, não ganhava 2, 3 jogos seguidos, e acontece essa variância, cara, não tem jeito. Mas depois eu felizmente, fiquei muito tempo nas cabeças, continuo nas cabeças, não é também que eu caí demais, eu estou 20 e pouco do mundo, mas falando do tempo que a gente ficou top 10, foi a pior colocação que eu terminei desde 2012. Então, mas acho que nada fora do normal, porque acho que tanto no poker quanto no tênis, o importante é o que você está sentindo. Tem jeito que as cartas não batem, as coisas não acontecem. No tênis é a mesma coisa, o negócio não bate. Então tem que ter paciência. E acho que o mais importante é você saber que você continua jogando no alto nível e saber que o dia que você está jogando bem, você pode ganhar de qualquer um. É isso que eu sinto hoje. O efeito de sorte, ele está onde? Na hora do sorteio das duplas, numa bola que bate para dentro ou para fora? Eu acho que no tênis, o maior fator sorte é o matchup. O que é matchup? Né? O head-to-head com pessoas. Vamos botar um exemplo aqui, nós três, né? Bruno, Calil e Olimpinho. De repente, a gente é do mesmo nível. Só que o Olimpinho não consegue ganhar do Calil de jeito nenhum, o Calil não consegue ganhar do Bruno de jeito nenhum, e o Bruno não consegue ganhar do Olimpinho de jeito nenhum, por matchup, cara. A sua esquerda na cruzada é boa, incomoda o Olimpinho, e a sua esquerda na cruzada é boa, mas cai no meu melhor golpe, por isso que eu digo. Isso é matchup. Então, muitas vezes, você cai numa chave dura,
mas que são caras que você gosta de jogar e tem um head-to-head favorável, tem confiança, e muitas vezes você pega caras que você não gosta de jogar, e por mais que nós estamos falando do alto nível e todo mundo é muito parelho, matchup é uma coisa muito importante no tênis. Então, se você não é um Federer, um Nadal, um Djokovic da vida que atropela todo mundo até jogar um contra o outro, o tênis, principalmente as duplas, a margem é muito pequena. Então, isso aí faz muita diferença. Esse é onde é que está o lance da sorte no tênis, para mim, que pode fazer muita diferença no final das contas. Um bom matchup, a chave abrir, que a gente fala, né, isso aí faz muita diferença. De repente você pega 2 primeiras rodadas duras no Grand Slam, e você tava com a chave duríssima, mas o cabeça 1 perdeu para os caras que, não deveria perder, acaba abrindo sua chave na 3ª, 4ª rodada, e esse aí é o fator sorte no tênis. Perfeito. Outra coisa que eu te vi falar nessa mesma entrevista é o seguinte, alguém brinca que se colocasse os caras do single na dupla, que teoricamente eles teriam uma vida fácil, e que você destruiu todos os caras do single em duplas num período muito curto. E você falou, eu tô ali abusando de onde eu sei que os caras vão errar, quer dizer, a gente tá forçando o cara ao erro. Dá para fazer uma analogia disso com o jogo de pôquer? Não, dá. Eu acho que, vamos botar assim, acho que a analogia é, o cara que é muito bom de hold'em vai engolir a galera de Omar? Não. Então, assim, é mais ou menos isso. O cara vai saber jogar no alto nível? Provavelmente. Ele vai engolir essa galera porque ele é muito bom no hold'em? Não. Então, assim, ele vai ser mais um do boro da turma do Omaha. Vai conseguir encarar essa galera? Vai. Na dupla é a mesma coisa. Então, é o seguinte, a turma fala, o Federer, Nadal, Djokovic, esses caras jogam pouca dupla, não sei o quê, se eles jogassem, destruiriam. Não. Eles seriam muito bons também. Provavelmente iam ganhar Grand Slam, provavelmente iam estar entre os 10 do mundo, 5 do mundo, até ser número 1 do mundo. Mas é outra coisa. Eles vão jogar com todos os duplistas bons e vai ser 50-50. Eles vão ser muito bons, porque se eles se dedicarem a isso, eles são caras diferenciados. Mas não é como na simples. Então, é outra coisa. Então, o Nadal hoje tem um abismo pro resto da galera da simples. Se ele começar a jogar dupla, não vai ser um abismo. Ele vai estar no bolo dessa galera. Vai ter 10 caras que podem ganhar dele a qualquer momento ou mais. Então, essa é a grande diferença. Então, assim, eu tenho head-to-head com esses caras, eu acho que todos positivos. Não sei se eu tenho algum negativo. Mas, assim, poucas vezes. Com o Djokovic, o Murray eu joguei mais. Com o Federer eu joguei uma vez, ganhei. Com o Nadal eu joguei uma vez, ganhei. Então, assim, eu sou melhor que eles? Até acho que não. Mas estamos todos no mesmo bolo, né? Então, assim, não é o comparativo das simples, onde eles têm um domínio absoluto. Se eles forem para a dupla, é outra história. Essa é a grande diferença. Um cara, a comparação com o poker é essa aí. O cara do hold'em, do Omaha e vice-versa. Perfeito, bacana demais. Me conta, vamos falar um pouquinho a respeito de tilt, porque o tilt do poker a gente conhece. O tilt do tênis é bizarro também, porque tem hora que, olha, eu não entendo de tênis, eu sou de uma família de tenistas, todo mundo da minha família jogou tênis a vida inteira, menos eu. Então eu engasgo até para falar grande slam. Mas o que acontece é o seguinte, é um negócio maluco, porque às vezes você vê um cara que tá ali, como estava contando aqui o Olimpinho, tá metendo ali para fechar um ponto, o cara faz uma dupla falta e vai tomar uma virada histórica que é inteiro no psicológico. Conta um pouquinho como é que funciona esse dispositivo, como que vocês trabalham, onde que está o suporte psicológico para conseguir não tiltar e não vomitar as fichas ou vomitar o jogo de tênis. Exato. Cara, querendo ou não, o tênis também é um esporte da mente. O fator mental no tênis, ele é absurdo. Assim como o pôquer. Cara, eu acho que tem várias formas, mas para mim nada como a experiência. Eu acho que você tem várias formas no tênis, você tem o tilt do cara enlouquecer completamente e vomitar tudo. Eu acho que você tem o tilt do cara chegar no momento e ficar tão nervoso que ele não consegue mais pensar. Para mim é uma forma de tiltar também, deu bizil no jogo dele. O cara tá jogando super bem, de repente chegou ali no 4x4, o cara se encolhe inteiro, cara, e bicho, o jogo dele some. Então assim, tudo isso é trabalhado, mas para mim nada como a experiência. Eu acho que no poker é parecido, né? Se eu começar a entender que, né, aquilo ali faz parte, né, aquela jogada que você fez errada ou aquele bad beat que você tomou, não sei o quê, você tem a oportunidade de aceitar aquela situação, né, dar uma respirada e voltar ao seu jogo, ou vomitar, né, 80% do seu stacker nos próximos 10 minutos porque você está tiltado com aquela mão específica. O tênis é a mesma coisa. Eu acho que com o tempo você vai aparecendo. Eu era um cara de juvenil estouradinho, né, vira e mexe, quebrava a raquete e tal, você começa a entender que aquilo ali é ruim. Eu acho que o tilt é um negócio interessante para mim, que é o seguinte, ninguém gosta de perder. Todo mundo que é competitivo odeia perder. Então, o cara que entende
rápido que o tilt só detona ele, é o cara que vai trabalhar muito em cima disso. O cara que continua tiltando é o cara que é maluco, não tem solução à cabeça dele. Então, assim, eu acho que no tênis aconteceu comigo rápido isso, que eu entendi que, cara, toda vez que eu tiltava, meu jogo ia embora, eu ficava 10 vezes mais puto e mais tiltado depois, porque eu vomitei 3, 4 games e perdi o jogo por causa daqueles 2 momentos ali que as coisas deram errado para mim, ou uma bola na fita, uma dupla falta que eu dei e tudo mais. Mas é trabalhado, cara. Eu acho que de casos a casos mais extremos com psicólogo acompanhando, esse tipo de coisa, mas situação de jogo, né? Te botar ali de frente com a situação e você começar a encarar aquilo ali de uma forma melhor e melhor. Feito é no poker, carreiras acabam no tênis por causa de psicológico? Quer dizer, você olha para um cara que tem um puta talento e o cara não vira? Tem uma coisa que é muito engraçado, que ele é muito pouco falado e acontece no tênis e no golfe, que é um negócio que chama IPS. IPS, para mim, é a coisa mais louca da cabeça do ser humano que eu já vi no esporte. IPS ela é a perda da coordenação motora para um determinado golpe específico. Os 2 golpes mais normais de acontecer é no putt, acho que é putt, né? Quando você está dentro do green no golfe, que você tem que estar o curtinho, e no saque no tênis. Então tem muita gente que não fala disso, mas teve isso. No tênis tem alguns casos famosos que é o Coria, Dementieva, caras que acabaram carreira, pararam de jogar por causa disso. O cara surtou, e o Coria era um exemplo que, cara, se ele sacasse com a mão, ele seria top 20, tanto que ele era bom. Só que o cara surtou tanto com o negócio do saque, ele parou de jogar tênis. E o engraçado, até complementando, o Bruno falou do Coria, aconteceu o Ips, nem sabe do nome, com o Coria pós Roland Garros. Ele perder uma final de Roland Garros, que ele era... Com match point. Muito favorito. Ele perdeu o torneio, perdeu a final do Grand Slam, e a partir daí enlouqueceu. Sumiu. O saque do cara, acabou. O maior talento argentino na época sucumbiu. O cara que foi de um fenômeno a literalmente não conseguir colocar a bola dentro da quadra no saque. Então, assim, esse é um fenômeno de uma carreira acabar por causa do psicológico do cara. Do lance do tilt, de nervosismo e tiltar, eu não vi carreira acabar. Eu vi muita carreira acabar de cara que é tiltado na vida. Então, o cara que, é porra louca, sai... atleta fuma, bebe, se droga, aí não tem jeito, o corpo não aguenta. Então já vi carreira acabar por causa disso. Mas o lance de tiltar do nervosismo, não, mas essa parte que eu falei do IPS é uma coisa que é bem comum. No golfe também acontece bastante. Tem muito caso famoso de cara que teve isso e não conseguiu voltar nunca mais. Que coisa impressionante. Realmente é surreal isso. Bruno, evidentemente, você é um cara convidado para os torneios de estrelas e tal. Toda vez que você está num BSOP, num torneio grande, você vai ser convidado para o torneio de celebridades e tal. E uma coisa que você fala é o seguinte: você está caminhando para a última Olimpíada. Então você está falando que você não vai ter mais um ciclo de 4 anos como tenista, pelo menos não para a Olimpíada. Você vislumbra para o término da carreira, quando ele acontecer, seja daqui a 3, 5, 10 anos, ter uma carreira, tratar o pôquer de uma forma mais a sério? Porque eu sei, nós vamos falar que hoje o Bruno é empresário, e vamos falar da Oakberry, e vamos fazer o jabá todo. Jabá completo. Vamos mandar o ouvinte gastar dinheiro com o Bruno, exatamente, que tá vindo aqui doar esse tempo maravilhoso. Até pro ouvinte poder recuperar depois esse dinheiro de mim no pôquer, né? Exatamente. Porque se eu não ganhar dinheiro, não perfeito, maravilhoso. Cara, podemos dizer que sim. Eu não sei se vai ser chamado de uma carreira de um jogador de pôquer, mas com certeza eu vou estar bem presente, cara, porque eu sou apaixonado com isso. Eu acho que o clima, como eu falei, o aspecto social entre amigos do pôquer é muito legal, e eu acho que o aspecto de torneio é muito legal também, porque você junta a parte de encontrar os amigos, a turma que você vai conhecendo, com a competição, cara. E quem gosta de competição, continuar sentindo aquele frio na barriga, é muito bom. E o pôquer proporciona isso. Então, assim, tenho muita vontade de ir para Vegas jogar um WSOP, tá lá com a galera. O pôquer me deu grandes amigos também. A Kari é um deles que viciado em tênis, adora tênis. Então, vira e mexe, nós estamos falando de tênis, estamos falando de pôquer. Então, com certeza, vou estar muito mais presente nisso aí. Agora, se eu tiver uns bons resultados, dá para chamar de carreira, né? Se eu estiver jogando mal, eu falo que é só diversão. Muito justo, muito justo. Você já sofreu algum tipo de
pressão, porque você nunca escondeu o carinho pelo poker, inclusive foi capa da Card Player, quer dizer, não se incomoda de aparecer pro poker, tem orgulho disso. Isso é uma coisa que muito nos alegra, né? Você já sofreu algum tipo de pressão de patrocinador, de questionar ali o fato de você estar aparecendo no poker? Não, de patrocinador nunca, mas da minha família sim. Quando a gente começou a jogar bastante, acho que não só eu, né? O meu foi o mais, mas muita gente demorou a entender o que era o poker na nossa vida, né? Na época, como a gente falou, cara, o Las Turfas é muito pré-boom do poker. Então, nessa época, era o poker, era aquele negócio, né? Das histórias do meu pai perdeu tudo, o meu tio avô perdeu a fazenda, o meu não sei o quê. Então, a gente do Las Turfas tinha esse negócio da nossa paixão pelo poker. Então, acho que a turma que não está no meio não entendia essa paixão pelo poker, achava que era vício, e não entendia a gente sentar lá e jogar poker 8 horas seguidas. Como é que você explicava isso? Eu falei assim, vocês estão jogando há 8 horas. Tamo. Assim, aí o fulano perdeu 50 e o que mais perdeu 110. Se a gente tivesse comendo um sushi, teria todo mundo gastado muito mais. Então, essa é a parte que era difícil. A gente estava comendo esfirra do Habib a 99 centavos. Então, assim, era difícil explicar isso para essa turma nessa época. E logo começou o boom do poker. Aí piorou mais ainda, porque a gente jogava lá e no tempo livre, à noite, chegava do colégio alguma coisa, ou trabalho, ou estágio, que a turma estava nessa época, ia jogar um pokerzinho online. Aí muita mulher surtou, namorada, né? Aí, como é que explica esse negócio? Hoje já está muito mais avançado. Então você falou mas eu sempre tive muito orgulho, porque eu acho que eu me sinto parte desse movimento que transformou o poker nesse esporte. Então, assim, eu lembro da época que a gente jogava BSOP com 100 pessoas aqui em BH. Você vai no BSOP, hoje tem 5 mil pessoas. A gente jogou BSOP etapa aqui de BH com 100 pessoas no, como é que chamava ali? No Mercury. Mercury, 101 pessoas. E 101 pessoas. Campeão e eu em terceiro. Eu tava lá, entendeu? Então, assim, a gente é dessa época. A gente vê, hoje eu sou amigo do Federal, o cara que mudou a cara do poker, ou um dos, né? Teve muita gente responsável por isso aí, desse movimento, mas é um dos caras que liderou isso aí junto com outras pessoas. Então, assim, eu lembro do Federal, da época que ele vinha aqui dando discurso, explicando pra turma. Então, você conseguiu uma liberação para fazer um torneio de poker, era um negócio. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso aí, porque eu venho da geração onde o poker é o esporte da mente, e não aquele negócio das antigas que o cara, né, bebia, fumava, jogava e tinha as histórias do perdi tudo nisso aí. Então, assim, eu sempre me senti muito orgulhoso de fazer parte da comunidade do poker. Ainda mais que eu sou pé rapado, então me senti orgulho de estar do lado desses caras o tempo todo. Bruno, eu queria não fazer uma pergunta que é super chavão e que você deve ter falado em todas as vezes que você falou de poker e tênis, mas eu não consigo não fazer. Se você pudesse falar uma coisa que o poker te melhorou como tenista, e uma coisa que o tênis te melhorou como jogador de pôquer, você consegue te trazer assim? Não tem, cara. Eu acho que tem muito paralelo. Eu acho que a parte mental, o pôquer, eu acho que não só no tênis, cara, para muita coisa, a parte mental do pôquer é muito legal. O lance do autocontrole, leitura, né, controlar a ansiedade, nervosismo. Eu acho que tudo isso do pôquer me ajudou no tênis, né? O pôquer, você tá exposto o tempo inteiro, tem 10 caras, cara, querendo comer seu cérebro o tempo inteiro, olhando dentro do seu olho para entender o que você tem que ficar ali, né? E eu acho que isso te ajuda demais. No tênis, por exemplo, momento de pressão, é o famoso poker, não é à toa que a expressão é poker face quando você está em momento de pressão em qualquer lugar da sua vida, né? Então você olha para alguma coisa e fala, como é que foi aquele negócio? Não, poker face total. Não é à toa que é a expressão. Eu acho que, então, isso aí do poker me ajudou demais em vários aspectos. Hoje, eu, como tenista profissional, eu tenho um impacto direto, mas acho que em muita coisa esse lance do pôquer, esporte da mente, esse domínio, ajudou demais. Cara, eu acho que do tênis traz muito a parte da pressão-competição. Eu acho que isso aí me consegue levar para a mesa de pôquer. Então, eu sentar numa mesa de pôquer e segurar a onda quando eu vejo que eu sou o fiche da mesa. Eu acho que essa parte me ajuda. Eu consigo, de repente, equilibrar um pouquinho a situação, porque eu tenho um autocontrole muito bom, né? Eu estou acostumado a lidar com pressão, né? Adversidade, esse tipo, no jogo de tênis. Então, acho que essa parte acaba ajudando no poker também, porque, cara, a grande maioria dos lugares que eu vou, eu sou um dos piores da mesa. Então, assim, eu tenho que me virar de alguma forma para tentar encarar essa turma e conseguir jogar. Então, acho que isso o tênis te proporciona, né? O lance de conseguir segurar a pulsação no nível razoável para conseguir jogar.
Legal demais, Bruno. E aí agora tem o Bruno, empresário, que a gente vinha conversando aqui antes de dar play, antes de dar rec aqui no computador. E o Bruno, empresário, tá levando açaí pro mundo, cara. Conta pra gente, a Oakberry, né, a marca. Oakberry, exatamente. Cara, eu sempre gostei desse mundo business, investimento, sempre procurei estar por dentro, né, do que está acontecendo e diversificar meus investimentos. Mas para você diversificar seus investimentos, você precisa ter o que investir, né? Eu demorei a conseguir fazer meu pezinho de meia, depois que eu fiz, eu comecei a... E o que eu falo sempre para a turma que joga tênis, para a garotada que está começando, uma das coisas que o tênis te proporciona, e é um dos seus maiores assets, né, cara? Uma das coisas que tem mais valor na sua carreira, é a quantidade de pessoa que você tem a oportunidade de conhecer. Quando você está no alto nível, então é bizarro. O tênis, ele está muito presente em todo lugar que você vai. Então, CEO de grandes empresas, caras que são super referência nas suas áreas, são apaixonados com tênis e querem estar perto de você. E eu fiz grandes amigos através de eventos corporativos, esse tipo de coisa, conhecendo pessoas que são apaixonadas pelo tênis. Cara, e acaba sendo uma troca, né? Você conhecer, ficar amigo de um CEO de uma grande empresa. Pô, o cara quer falar de tênis e eu quero falar do mundo business. Então acaba sendo uma amizade super produtiva. Se você souber aproveitar isso aí, você vai aprender muito com o cara. O cara tem muita coisa para te passar. E querendo ou não, abre portas para algumas oportunidades de investimento e está por dentro. Açaí sempre foi uma paixão minha desde pequeno. Eu tomo açaí desde pequeno, sempre gostei muito, acho a coisa super saudável, tipo, atleta é espetacular. E eu sempre quis investir na empresa de açaí. A história da Oak que pintou, conheci a marca, fui lá falar com os caras. Por incrível que pareça, não era de uma galera de tenista, são caras que gostam de tênis, mas não são fanáticos, eles adoram futebol americano, outros esportes, mas é uma galera jovem de São Paulo que acreditou no que eu fui vender para eles, que era, cara, galera, eu acho que tem tudo a ver ter um atleta nisso aí, eu acho que a gente vai levar para eventos, né? Nós vamos difundir a marca, porque a marca dos caras, eu me apaixonei muito pela marca dos caras. Primeiro, o açaí é top, a qualidade é top. Eu comecei como consumidor. E aí, entendi o conceito, o que os caras queriam, levar para o mundo e tudo mais. Eu falei, cara, tudo que eu quero, porque eu sou apaixonado com isso aí também. E eu estava acostumado já a viajar e tomar açaí porcaria pelo mundo inteiro. Eu falei, cara, tudo que eu quero é botar um Oakberry em todas as cidades que eu vou, porque eu vivo de açaí, eu tomo açaí todo dia. E aí, juntei com os caras, resumindo a história bastante, os caras compraram a minha ideia e eu me tornei sócio dos caras nisso aí, nesse projeto. Cara, e hoje nós estamos, a Oakberry, felizmente, está arrebentando aí pelo Brasil e pelo mundo também. Então, assim, a turma super satisfeita com o produto, com a marca. Então, estamos nessa veia business, tá bem legal. Então, quem está escutando aqui a gente, toma bastante açaí porque é bom e Oakberry. E vai ter rakeback. Vai ter, exatamente. Dos dois jeitos, né? Para mim, eu vou devolver tudo no poker depois. E você estava falando o seguinte, vocês estão no circuito inteiro de Grand Slam, tiveram no Super Bowl esse ano. No Super Bowl, pois é. Então, essa era uma das coisas que eu fiz com a turma, que era uma das grandes ideias, que a turma comprou ideia, acreditou nesse projeto que eu fiz, é de estar nos grandes eventos. Nós começamos isso ano passado, a empresa, a Oakberry, é muito nova, é uma empresa que tem 4 anos só de mercado. Então, assim, a turma está arrebentando, mas é uma empresa relativamente nova. E a gente começou ano passado a levar para os grandes torneios. A gente teve 2 Grand Slams, 2 Master 1000, o torneio de Washington, teve alguns torneios Rio Open esse ano. Então, assim, nós estamos colocando nos grandes eventos. Na medida que a gente vai abrindo loja também nos locais, a gente vai procurando os eventos da região. E eu sou meio que o embaixador disso aí, por já estar no meio, já conhecer todo mundo. Então, acho que cria uma história muito legal para o evento de um cara que está lá participando de um Grand Slam, jogador, também é empresário, né, e está aqui com açaí, e tem uma pegada muito legal, que é uma coisa saudável, né? Acho que os torneios têm gostado muito por causa disso. Estão muito acostumados a vender sorvete, cheeseburger, cachorro-quente e tal. É bom, mas, coisa saudável, refrescante. Então, assim, principalmente fora do Brasil, tá muito legal. E aí teve a história do Super Bowl, que é, para quem gosta de poker, né, a broca da broca da broca, que a gente estava contando essa história antes, que nós fomos fechar a parceria com o Miami Open, Miami Open, que é jogado no estádio do Miami Dolphins. Quando os caras do Miami Dolphins estavam na reunião, né, que eles são donos do torneio também, viram a apresentação, gostaram demais, falaram, não,
o tênis está fechado, mas a gente quer no Miami Dolphins, nós olhamos e falamos, uai, tá fechado. Sonho. Você agora. imagina no esporte americano que só tem lixo para comer. Exatamente. Exatamente. Os caras piraram nessa. Os caras olharam e falaram, cara, a gente aqui só tem cheeseburger, não sei o quê, porcaria, pô, vai colocar isso aqui. E querendo ou não, os caras da Oakberry, mérito deles, eu não participei disso aí, criaram uma marca muito legal. Então, assim, a turma gosta da marca, se identifica com isso aí. E aí, cara, depois de fechar com o Miami Dolphins, 3 semanas, um mês depois, sai a notícia que o Super Bowl ia ser no estádio Miami Dolphins. Aí nós falamos, aí foi a broca da broca da broca, porque foi a primeira empresa brasileira a vender no Super Bowl e pra gente a custo zero, porque a gente já tinha fechado o contrato com os caras do estádio. Então, assim, foi surreal essa oportunidade que a gente teve. Sensacional, Bruno. Caminhando para o final, é o seguinte, obviamente, com muito ódio no meu coração, eu cancelei o meu pacote da DAZN e ouvi falar que eu vou ter que voltar para poder te ver lá. Conta pra gente o que é a parada da DAZN, porque aí eu explico pro ouvinte que pode estar ouvindo isso fora de época e tal. O Atlético foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana pro União. E é o único canal que passa é o DAZN. Eu obviamente cancelei minha assinatura e depois fui saber e, poxa, não tinha motivo, documentário, podia tá lá. Não, pois é, cara, ano passado nós fizemos um projeto de gravar um documentário com o Grupo LX, que é um grupo muito bacana. Eles fizeram uns documentários fantásticos com vários atletas. A gente fechou essa parceria para fazer um documentário. Cara, e era um piloto, na verdade, porque a gente não sabia, a gente não tinha vendido para ninguém, a gente resolveu bancar tudo e vender depois. E acabou, quando a gente fez as apresentações, da DAZN gostou pra caramba, fez o formato que eles queriam e passou e foi muito legal. Teve um feedback muito bacana. Então estamos lá. Quem é assinante vai lá conferir. Quem não é assinante pode se tornar assinante, que ficou bem legal o documentário. Fiquei bem feliz de fazer. E estamos pensando aí numa temporada 2, já com o negócio mais completo para registrar a vida na estrada. Vida em dupla. O nome do documentário. E aí, por fim, a gente não pode deixar de falar o seguinte, vai lá nos encher de orgulho nas Olimpíadas e que legal. Conta pra gente um pouquinho a respeito do que é. Primeiro o seguinte, o Marcelo não é só dupla, né? Não. É uma dupla que vocês adaptam pra ir jogar as Olimpíadas. Pra ir jogar as Olimpíadas, exatamente. Isso tira um pouquinho do Ed? Cara, sim e não. No nosso caso, eu acho que quase nada, porque eu e o Marcelo crescemos juntos. Então a gente, na verdade, é dupla quase que desde os 7 anos. Nosso conhecimento é absurdo. Querendo ou não, tira um pouquinho, porque no dia a dia a gente não está 100% junto. Apesar do ano olímpico a gente passar muito tempo junto, e a gente não compete junto, mas a gente passa muito tempo nos torneios juntos e a gente aumenta bastante o tempo de treino que a gente treina junto lá. Então, como eu falei, o lance de fazer 7 contra outros jogadores, fazer 7 que eu falei é fazer uma partida, né? Contra outros jogadores, a gente faz muito isso em ano olímpico. Cara, e ano olímpico é um ano especial, né, cara? Olimpíadas é meio... eu acho que conquistar uma medalha é o ápice, eu diria, mas participar de umas Olimpíadas é uma coisa muito especial para um atleta de qualquer esporte, qualquer modalidade, né? Então, eu estou indo para a minha terceira Olimpíadas. Eu acho que eu faço parte de uma geração brasileiros muito sortuda, que conseguiu ser um atleta olímpico e jogar no Rio. Eu acho que provavelmente, claro, não sei, acho que nos próximos 50 anos a galera do Brasil esquece, no mínimo, falando por baixo, né? Então, assim, eu fiz parte dessa geração que tive essa honra, joguei em Londres e agora também indo para a terceira Olimpíadas em Tóquio. Cara, Olimpíadas é um negócio muito especial. Para mim, acho que o que mais me marca de Olimpíadas, obviamente, se eu ganhar uma medalha, isso aí vai ser o mais marcante, mas eu joguei 2 Olimpíadas e bati na trave nas 2, fiquei em 5º lugar nas 2, então senti o cheiro da medalha, mas não consegui me pegar. Mas, cara, a Vila Olímpica é um negócio surreal, cara. Você sentar, entrar no refeitório e ter ali 2.000, 3.000 pessoas de todos os esportes, de todos os países, né? Aquela festa do esporte, aquilo ali é surreal, cara. Você sentar na mesa, conversar com a galera, é surreal. E você começa a ver... Porra, aí entra a galera da NBA, os caras, esses caras são de outro planeta, né? Para o refeitório. Para você ver que entra aquele silêncio no ar, você sabe que entrou alguém desse calibre. Mas é surreal, cara. Se trocar experiência, sentar, pô, agora nas Olimpíadas do Rio, pô, tá sentando muito com a galera do vôlei, com o William, o Mago, que jogava no Cruzeiro, o Bruninho, o Alisson do vôlei de praia. Cara,
trocar experiências, bater papo com essa turma, né, falar de outros esportes, isso para mim é uma coisa que não tem preço. Você está falando com a galera do mais alto nível, né? Todo mundo ali é elite no que faz. Então, essa convivência é muito especial para quem é atleta. Poder participar de uma Olimpíadas é algo muito marcante. Você pega até o do tenista do outro lado da quadra? É mais difícil. De pegar até é difícil, mas o que você consegue pegar é padrão. Tem muita gente que é robozinho, tem certas situações que vai muito em função de padrão. O TEL é um pouquinho mais difícil. O TEL que dá para pegar é de nervosismo. Quando o cara o famoso tá cagado, a gente consegue pegar, né? Você consegue sentir aquela situação. Mas no tênis, o TEL é muito a parte da estatística, né? O padrãozinho que o cara tem, né? Breakpoint, 80% das vezes ele faz uma certa jogada, né? Ele começa todo game com esse plano aqui, né? Então tem certas coisas que a estatística te dá que você consegue pegar um padrão no adversário. É diferente do TEL no poker, que é aquela coisa de momento ali na hora que você vai usar naquele ponto, né? No tênis não tem. Né, você consegue pegar um padrão que você até usa no ponto, também no breakpoint, alguma coisa, mas é um TEL diferente, digamos assim. Bruno, eu queria que você deixasse para o nosso ouvinte por onde que ele vai te seguir para acompanhar na sua vida, nas redes sociais, na carreira no tênis, por favor. Não, nas redes sociais, Bruno Soares 82, no Instagram e no Twitter, é onde eu sou ativo. Pô, no tênis tem muita coisa. Esse ano, estou indo agora Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Barcelona, Munique, Madrid, Roma, Roland Garros, Stuttgart, Queens, Wimbledon e Olimpíadas. Até julho, meu calendário é esse. Então, peraí, isso não é um ano não, isso é um ano, isso é até julho. Nós estamos começando março. Final de julho, até Olimpíadas. Olimpíadas é final de julho. Não, tênis não para, cara. Tênis como a gente diz pra aqui maluco. no PokerCast, que homem! Pra tênis é maluco. 40 semanas do ano na estrada, né? Não para, é torneio atrás de torneio, mas a gente faz o que a gente ama, então não dá pra reclamar. Bruno, obrigado pelo carinho, cara. A gente roubar 1h10 aqui desse talento, desse cara tão ocupado, de um cara que orgulha o Brasil, orgulha Minas Gerais, mas o Brasil inteiro e um atleta do seu calibre, da sua performance. Que honra, que prazer poder falar com você, falar de pôquer, te trazer para a mesa de volta, dessa vez sem ser para te dar dinheiro. Não, pois é, ou tomar meu dinheiro. Não, cara, obrigado, eu que agradeço demais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tiro o chapéu para a turma que está à frente do poker aí, porque é um trabalho duro, brigando com muita gente, mas como eu falei, é outra das minhas paixões, então é sempre um prazer falar de tênis, falar de poker. Podia ficar aqui uns 3 dias que a gente tem assunto para falar, então, obrigado pelo convite e espero que a turma goste. Certamente vai gostar. Olimpinho, obrigado, parabéns pelo seu trabalho na construção do pôquer aqui no Brasil e aqui em Minas Gerais e, consequentemente, no Brasil. Obrigado pela grandeza do trabalho e por proporcionar você que foi um mediador disso aqui tudo que está acontecendo hoje. Valeu, Calil, agradeço aí também e parabenizo, sou um ouvinte assíduo do PokerCast, já escutei mesmo, todos. Volta e meia eu tomo uma mensagem do Olimpinho. Já escuto todos, gosto de correr, então acaba que é o passatempo ali na corrida. E é isso aí, vamos que vamos, obrigado, um grande abraço. Obrigado, valeu. Bora! Sensacional, que moleque, hein? Cara, sensacional, ele é demais, né? Ele é demais. É uma simpatia, né? Simpatia total. Cara, desejo de sorte pra ele, que ele consiga completar esse ciclo olímpico. Ele termina a entrevista falando de diversas viagens que vai fazer. Imagino que uma porrada dessas coisas devem obviamente deve ter complicado pra caramba o calendário dele, mas a gente torce pra que nas Olimpíadas ele voe e traga essa medalha pro Brasil. Exatamente, senhor. Tweets, Marcelo, bicho, deixa eu te falar, a sessão de tweets tá bem grande, hein? Aí sim. Mas é muito corona, né? É muito corona. Daniel Negrano, todos os operadores de pôquer, parem seus torneios e cash games. Não existe um ambiente mais infeccioso do que uma mesa de pôquer. Parem tudo. O Gary Gates fez uma colocação que você já disse aqui, Lanza, e você tem toda a razão. Muita gente depende da indústria de jogos para viver e vai ser afetado pelo Covid-19. Os dealers de pôquer, que dependem de gorjetas, principalmente. Se você sabe de algum dealer que está em risco de perder sua casa, de não pagar pagamento e tal, não sei o quê, eu adoraria ajudar alguns deles. Por favor, mandem DM, etc e tal. Cara, legal demais, né, cara? A comunidade de jogadores de pôquer fazer isso. O Shondib
respondeu a ele falando o seguinte: eu conheço um grupo de cassinos que está planejando pagar os líderes enquanto o cassino estiver fechado. É muito importante, né? Nesse momento a solidariedade é muito importante. Aconteceu também na NBA, eu esqueci o nome daquele menino fenômeno que entrou esse ano. Ele se propôs a pagar o salário da turma, tipo o pipoqueiro do estádio que não vai poder vender pipoca enquanto a turma estiver parada. Eu acho que nós temos que fazer isso mesmo. Todo mundo tem que fazer o junto a junto e ajudar a turma, porque o negócio é sério. O Sean Deep também fez uma lembrança importante, falou o seguinte: se você mantém uma parte importante do seu bankroll num caixa de cassino, isso é muito comum, né? Vá lá e tire, porque pode ser que você fique ali um mês ou dois sem conseguir acessar o seu dinheiro. Viu, Pitão? O Kevin Mathers tinha dado uma tweetada, uma enquete, perguntando o seguinte: por causa do Covid 2019, quão tendencioso você está a ir à WSOP? Eu continuo indo 35%, na hora que eu respondi eu não vou 27%, me pergunte em algumas semanas 38%. O Patrick Leonardo fez uma enquete falando o seguinte: eu preferiria jogar a WSOP no Rio Las Vegas 34%, online de onde eu quiser 66%. Aí alguém perguntou para ele o seguinte: se fosse só em Nevada ou New Jersey, talvez os números mudassem. A pessoa que tweetou isso tem razão. O Eric Seidel falou o seguinte: o risco do Covid-19 é muito menor do que o risco de eu ser assassinado pela minha esposa enquanto a gente estiver em quarentena. Justo. O Doug Polk tweetou o seguinte a respeito das bolsas de valores do mercado: eu não perco tanto dinheiro às 6 da manhã desde que eu jogava Pot Limit ao Omaha. O Joseph Chiang tweetou o seguinte: já dá para shortar os strip clubs? Para quem não opera mercado financeiro, e eu não opero, mas por osmose, eu acabo entendendo as expressões. Shortar é você comprar uma ação esperando que ela vá cair, você aluga uma ação, vende e recompra ela quando ela cair, quer dizer, apostar na desvalorização das empresas. O Remco, do Poker Central, falou o seguinte: acho que está na hora de eu reassistir The Office inteiro. Eu que comecei a assistir The Office agora entendi completamente. Estou viciado, não consigo parar. E o Joe Stapleton, encerrando os nossos tweets de coronavírus, falou o seguinte: como precaução pelo coronavírus, eu vou fazer os meus 4 shows anteriores, né, os posteriores não, os anteriores, sem nenhum público. Aí tá certo. Indicando que não tinha ninguém assistindo ele. Aí ele falou. Cara, para tweets normais, Lanzinha, o Paul Fua, que cravou o evento que a gente falou lá atrás, falou: finalmente, depois de 4 anos, eu ganhei um. Que homem. Ari Aguiar tweetou o seguinte: me diz uma coisa, quando é pra entrar em pânico? E o Pablo, cara, sumiram aqui com o nome dele, que pena eu não poder dar crédito, respondeu o seguinte: tá falando do corona, do dólar ou do cruzeiro? Né? E 2 tweetadas do Doyle Bronson. Alguém falou que o Doyle tinha dito que o Stu Unger era o melhor. Ele disse o seguinte: eu nunca falei que o Stu é o melhor. Eu disse que ele é o melhor jogador quando ele estava ganhando, que ele era o melhor vencedor quando ele estava ganhando, mas era um dos piores quando estava perdendo. O melhor jogador de todos os tempos é o Chip Reese, não é nem close. E depois ele fala o seguinte: isso me lembra do Stu Unger. Uma vez alguém perguntou: você jogaria roleta russa por 20 milhões? Com 1 bala e 5 espaços vazios no revólver? Ele falou: você tá brincando, por 20 milhões você pode botar 5 balas numa pistola de 6 tiros que eu faço. Tá louco. Tá louco. A cara do Stu também, né, cara? Aquele homem autodestrutivo, gênio total do pôquer. Descansa em paz. Redes sociais. Redes sociais, rapidamente. Aloysio Pará de Minas, que homem. Foi citado no episódio 104, cravou 3 torneios, os 3 que ele jogou. Maurício Paulino, velho, que conta podre, velho. Encontrou com a gente no BSOP, falou do ano sabático, foi pra Europa, 3 meses depois. Um quarto do ano sabático dele já tá de volta por causa do coronavírus, velho. Então estamos dando aquela citada para tentar te regular a conta. O Vini Torneri mandou o seguinte, velho: tô metendo velho bet no Lanza aqui online, mandou o print sentado com o senhor na mesa, espero que ele tenha te jantado com brócolis. É assim que acontece. A turma não respeita mesmo. Só faltava respeitar. respeitar. Que vê o Nick, mete bala mesmo. O Pedro Hargreaves, eu espero que... Hargreaves. Que isso, que homem. Espero. Se eu tiver certo, eu rasguei. Elogiou no podcast com o Serginho, mandou saudações metaleiras. Aliás, quanta mensagem eu recebi de gente que nunca tinha ouvido um podcast na vida, hein?
Bora pra finalização, vovô. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar é a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissão ao vivo com os maiores torneios de poker no mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, óbvio, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker. Imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Cara, eu obviamente vou dar dica cultural sem nenhuma, como é que chama? Sem nenhuma vergonha de fazer o jabá, que é o Mais podcast, do que justo, senhor. podcast especial meu com o Serginho, falando de música, 2 horas de muita diversão. Dá pra fazer um treino longo de corrida, malhar 2 vezes e 4 dias pro serviço, enfim. 2 horas de grande bate-papo. Obrigado, Serginho, pela conversa sensacional. Eu vou dar 3 mini dicas culturais. A primeira dica é o episódio número 226 do Xadrez Verbal, o episódio sobre pandemia global, onde os caras, além de falar a parada do corona, os caras dissecam a questão do petróleo, muito bem falado, muito bem colocado, para quem está tentando entender o que aconteceu com a queda de bolsa, petróleo caindo, o porquê. Os caras deram uma aula de o porquê que aconteceu. A segunda dica cultural do dia, gente, em tempos de corona, eu vou indicar para vocês o canal no YouTube do Átila Yamarino. Esse é o canal pessoal dele, ele não está fazendo esses programas no Nerdologia, porque o YouTube não está monetizando canais relativos a corona, para não incentivar falsas notícias. Só que o Átila, além de ser biólogo e pesquisador, é um cara que tem apenas 3 pós-doutorados em virologia e talvez um dos maiores especialistas do Brasil em virologia. Então ele está prestando um serviço muito bom, sensacional o serviço do cara. E eu acho que vale a pena para quem está curioso. E estamos falando de notícias. A CNN Brasil estreou ontem, ou anteontem? Ontem. Então nós temos mais uma opção de canal para quem gosta, como eu, que sou ouvinte de Band News, CBN e Globo News, etc e tal. Eu gosto de ouvir notícias ou podcasts. É claro que é um canal que vem com a chancela dos maiores redes de notícias do mundo. Então, boa sorte e seja bem-vindo. Aí sim, Instagram e Twitter, @GuiCalil e @LanzaMaia. Nos indiquem, nos dê 5 estrelas, mandem o PokerCast em todos os seus grupos de WhatsApp, troque suas fichas sempre pelo Fichasnet, e a edição é do fantástico Vini Oliver, que hoje teve muito trabalho. Muito trabalho, e lembrando que semana que vem ele pode ter mais trabalho, porque se a pandemia continuar, nós devemos gravar à distância, e é sempre pior. Gravação remota, exatamente. Sempre pior. Trabalho pro Vini. Um abraço a todos e até semana que vem. Valeu. Mas temos também, além dessa primeira notícia, temos falando. Cara, quer dizer, Ah, caramba, desculpa. Não, pode cortar essa frase. Eu já falei disso lá atrás, não falei? Já. E o Pedro. Ah, não. Deixa do jeito que tava. Emenda uma finalização aí, Lanza.